Então, Malvina, você pode fazer a nossa oração? Sim. Mestre Jesus, nesse instante, agradeço por mais um dia que está terminando. Agradeço, Jesus, por todas as bênçãos que nos dá todos os dias. Esse estudo que estudamos todos os dias para um aprendizado melhor da nossa doutrina tão querida. Que os espíritos de luz e a paz, a tua misericórdia, seja em nossos lares, nos lares dos nossos amigos, em todos os lugares. Mestre Jesus, derrame tuas bênçãos. Te peço, Senhor, pelas crianças abandonadas, pelas pessoas que estão nas ruas, com frio, com fome. Peço também, Senhor, pelos hospitais do câncer e pelos outros hospitais, que seja levado ali as tuas bênçãos e a cura a todos aqueles que lá estão doentes. Também, Jesus, eu peço pelos trabalhadores que lá estão, que ajudam os médicos, as enfermeiras, os limpadores, todos são extremamente necessários nos lugares onde necessitam da limpeza e do apoio de todos. Jesus, peço por todos aqueles que desencarnaram, que vós leve cada um ao lugar de onde necessitam. As escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e que tua paz, tua luz, tua misericórdia, Jesus, seja com todos. Nesse instante, agradeço pelo dia, agradeço pela família, e esta noite que possamos ter um sono tranquilo, um sono abençoado e reparador. E que amanhã, Jesus, seja um novo dia de esperança e paz em nossos corações. Obrigada por tudo e esteja conosco sempre, iluminando, orientando e amparando nos momentos de dificuldades. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, nós já entramos no capítulo 18. Ontem nós vimos o festim das bodas, né? Foi muito legal. E hoje, então, nós vamos conversar sobre a porta estreita. Esse capítulo, ele fala muitos chamados, poucos escolhidos. Então, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, 13 a 14, está no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é Mateus 5, 6, 7. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade.
Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas 13:23. Passagens de entendimento complicado, né? Então, primeiro momento, nós vamos falar que a porta larga é aquela das facilidades do mundo, né? Veja, quão pequena é a porta da vida. Aqui, o que nós vamos interpretar? Que ele está falando aqui da encarnação, do ato da encarnação. Porque quando nós encarnamos, né? Quando o espírito se liga ao óvulo, começa o processo dentro do útero, é tudo muito apertado. E para sair é uma portinha estreita. É a porta da vida? É. Mas ela conduz a um caminho bem apertado. Primeiro, que você tem realmente é apertado do ponto de vista biológico, não é? Para a criança sair, ela fica apertada no útero, para sair apertado. E ela conduz a um caminho. Que caminho é esse? Nós já vimos que caminho, no texto sagrado, significa o planejamento reencarnatório que fizemos, a nossa missão na Terra, a nossa tarefa. Isso que é caminho. E o caminho planejado para nós, ele é estreito. Ele tem balizadores, vamos dizer assim. Não é? Quando nós estamos... Oi, Ivone. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Ivone. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite, amiga. Boa noite. Então, nós estamos vendo aqui a porta estreita, né? Boa noite, Ivone. Ô, dona Malvina, boa noite. Desculpa, gente, foi atrasada porque eu cheguei da rua agora. Fui na casa da minha mãe lá Não, é da porque roupa. eu tentei abrir para responder e não consegui depois que eu abri. Não, dona Malvina, sem problema. Desculpa, gente, é porque eu estava na casa da minha mãe e lá rendeu muito. Desculpa. Tão bom, né? Tá na casa da mãe. Meu Deus. Tinha um caldinho lá, sabe? O que prendeu, na verdade, talvez nem seja o papo, foi o caldo. Coisa boa. Então, a porta estreita, né? Então, aqui, veja bem, nós estamos falando, né, de um raciocínio que nós podemos analisar de várias maneiras nessa passagem. Normalmente, essa porta larga, essa porta da perdição, né, a porta espaçosa, que significa, de uma forma de uma análise mais singela, significa aí, vamos dizer, o conforto, né? Significa a indiferença culposa, né? Então, mas quando fala em porta pequena, olha só, quão pequena é a porta da vida e quão apertado o caminho que a ela conduz. Há uma interpretação mais transpessoal que nos remete
a encarnação, né? A encarnação. O processo de encarnar, né? Reencarnação é a lei, o processo. Porque quando ocorre, né, ali a fecundação do óvulo, ele está no ovo, ele vai para o útero. O útero é um local pequeno, apertado. Quando começa o processo do nascimento, o bebê também passa por uma porta apertada. E essa porta apertada, né, conduz a um caminho apertado também. Que caminho é esse, né? Esse caminho nos textos sagrados, caminho significa a nossa missão na Terra, a nossa tarefa. Aquilo que foi planejado para nós realizarmos, aquelas questões que são as nossas experiências de aprendizado, as experiências de reparação dos danos que causamos. Então, esse caminho, ele é estreito. Porque quando estamos no mundo espiritual, lá, nós estamos, independente de qual seja a nossa faixa vibratória, nós estamos com pessoas que são afins a nós, né? Por menos evoluído que seja, sempre é um local de muito mais liberdade, o espírito, ele transita de uma forma muito mais livre do que na carne. A carne é um aperto que a gente passa, o corpo é uma prisão, né? E, além do corpo ser essa porta estreita, né? Tudo é estreito. Na hora que primeiro tem que haver a miniaturização do perispírito, né? Você está lá no mundo espiritual, tem seu corpo espiritual, depois, a hora que começa o processo da reencarnação, né? Começa a haver a miniaturização do perispírito, vai miniaturizando até que ele cola assim na mãe e vai sendo sugado, né? Através de um cordão de prata, também vai sendo sugado para dentro do útero, né? E célula a célula. E então, vai ficando cada vez mais estreito esse caminho, até que nasce para uma porta estreita. E aí, o planejamento, o caminho do nosso planejamento encarnatório, ele é estreito. Por que ele é estreito? Por maior que seja as experiências que nós vamos passar, né? Nós vamos estar circunscritos a esse planejamento. Então, foi escolhida a família, foram escolhidas as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, não é? Foram escolhido assim, o país, e aquele número pequeno de pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. Então, é como se fosse uma via, um caminho que nós vamos seguindo da nossa encarnação, que tem aqui 2 muros. Então, nós temos liberdade para ir para lá e para cá, né? Chega aqui, bate num limite, chega aqui, bate em outro, mas é tudo estreito. Às vezes nós tentamos pegar alguns atalhos, né? Mudar o nosso caminho, mas por mais que tentemos, nós sempre vamos cair em algum lugar em que vamos atrair para nós experiências, às vezes até mais difíceis do que aquelas que estavam planejadas no plano A, vamos dizer assim, né? Então, é tudo muito, vamos dizer assim, definido. Dizem que se nós simplesmente aceitarmos as regras da encarnação que foram propostas para nós, se nós passarmos a pensar assim, prestar muita atenção nas pessoas, né, na cidade que a gente nasceu,
né, no país, na cidade, na profissão que nós tivemos, ou que estamos tendo. Nós vamos ver que as circunstâncias todas nos levaram para isso. Nós somos levados. A gente que já está numa idade, quem é jovem ainda, né? Muitas pessoas se rebelam, né? Se tornam rebeldes, e então buscam outros caminhos e vão fazer outras experiências. Mas como diz Paulo de Tarso, né? Para João Marcos, quem sai da sua fila vai caminhar por conta própria. Então, esse caminho estreito é seguir, não é? A nossa predestinação, aceitando quanto possível, não é? Claro, tem um espinho no dedo, vamos tirar o espinho, mas ir caminhando de uma forma que não seja que não nos tornemos rebeldes, tentando pular. Tem balizadores nesse caminho, a gente tenta pular, vai para o lado de lá, pega um atalho, depois, para voltar, está cheio de espinheiro, cheio de coisa, a gente não consegue mais voltar, é um problema. Então, essa estreiteza é seguir ali no corpo, cuidar do corpo, a rotina, o dia a dia, a religião que a gente está, as pessoas que nós nos relacionamos, que são pouquíssimas, a verdade é essa. E a porta larga é aquela porta da indiferença, é aquela porta da distração, dos espetáculos ruidosos, em que nós ficamos pulando de galho em galho, de floresta em floresta, né? Mas nunca aportamos no nosso caminho. Ficamos, às vezes, vivenciando experiências muito distantes da que nós preparamos para nós, distraídos, né? Para que, se nós estamos fora daqueles balizadores dos nossos compromissos, as experiências não vão aparecer como deveriam. Nós vamos ficar realizando muitas coisas, né? Talvez muita festa, muita bagunça, mas aquilo que viemos fazer, nós não vamos fazer. E aí vai ficando, né? Então, vamos continuar aqui. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos, então fazer esforço, por entrar pela porta estreita, por entrar pela porta da encarnação. Muitos estacionam, não querem encarnar. Quantos abortos acontecem porque o espírito recua de última hora, não quer entrar na porta estreita da encarnação, né? Pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão, porque reencarnar, gente, encarnar não é fácil, não é fácil. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, né? Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, nós já tínhamos até lido isso aqui, né? Então, oi, Ivone, fala. Márcia, afastar-nos de nós todos aqueles que praticam iniquidade. Me perdi, tá pequenininho. Aonde que tá? Ele vos responderá, não sei de onde sois. É que nós já tínhamos lido, sabe? Ah. Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade.
Iniquidade, o que é iniquidade? Né? Equidade é praticar a justiça. Equânime, uma coisa equânime, né? É quando você dá a cada um o que é seu. O iníquo é aquele que não busca essa justeza, vamos dizer assim, né? E é um egoísta. Praticar a iniquidade é tirar do outro e dar para outro, pegar para si. Então, vai perdendo o equilíbrio. Esse é o maior problema. Muitas vezes a iniquidade é a pessoa, o egoísta, né, que fica acumulando coisas para ele, em detrimento dos outros. Isso é iniquidade. O Isso. iníquo, né, é Não aquele que, entendi. podendo dividir para equilibrar. Tipo assim, a balança está assim, né? Um tem um monte, outro não tem nada. Então, tem que haver equidade, né? A Isso. balança tem que estar igual. E aí, porque ninguém encarna, ninguém, e no seu caminho, né, na sua missão, caminho, a missão, não está escrito que ele vai praticar iniquidade. Todo mundo que pratica iniquidade está fora do caminho estreito, está no caminho largo. Com certeza. O caminho estreito é aquele de você prestar atenção, não se distrair, cuidar, né? E, Entendi. né, exatamente, muitas vezes você abre mão do seu conforto, porque aquilo é uma coisa iníqua, vamos dizer assim. Quando você vai, às vezes, se empanturrar de alguma coisa, será como é que está o outro, né? E também a injustiça, praticar injustiça. Tem pessoas que lesam mesmo o outro. Porque na verdadeira caridade, a verdadeira caridade você não dá aquilo que sobra, né? Porque não, eu penso, desculpa, gente, eu penso assim, que você não dá aquilo que sobra, você divide o que você tem, É, né? E o que chega para você é um dever, você compartilhar. Agora, colocar na mão de alguém que vai praticar minha iniquidade com esse bem recebido, isso aí já é uma questão da pessoa. Porque com relação à iniquidade, eu pensei de um estudo que eu assisti, e eu vi sérios casos que eu até mesmo praticava, falando da minha pessoa, que eu praticava, e achava que estava correto, entendeu? Então, o exemplo é meu. Depois de algum tempo, é que eu comecei a fazer um trabalho, com a Leni, né? E é que eu fui aprender a vivenciar, porque não é aquilo que sobra, é aquilo que dá. é Caridade o faz óbolo é da quem viúva, recebe. né? Isso, caridade faz, não é quem dá, é quem recebe, não é? Então, é o lóbulo da viúva, O exatamente, óbolo porque da viúva mostra bem isso. Ela deu daquilo que faltava. Tem aquele texto, né? Ó rico, dai do que te dai do que te sobra, né? Ó rico, dai do que te sobra. É, aquilo que o rico considera necessário para ele ainda é supérfluo, né? Está escrito assim. Pois mesmo aquilo que julgais necessário, assim está escrito lá, ainda é supérfluo. Então, ó rico, dai do que te sobra, faze mais, dai daquilo que te é necessário, porquanto o que te é necessário ainda é supérfluo. Mas é é, eu, difícil para o rico enxergar isso, né? e não é só o rico não, Márcia, o rico também, essa questão é do rico, mas até para a gente mesmo,
Quando Mas é porque você... nós somos ricos, se a gente parar para pensar. Quantas pessoas Ah, que queriam estar no nosso isso, lugar, né? isso, Trocariam com a gente. isso mesmo, É isso. é isso aí. Então, vamos lá. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Porque você começa, aí você vai sendo apertado pelas circunstâncias, aí a tendência da pessoa é procurar, né, escapar daquele cerco que a encarnação faz, né? Ele procura escapar, ele vai buscar uma forma de se safar, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque não tem uma visão correta do que seja o mundo espiritual, né? Do que seja a vida. Então, acha que é o materialismo, né, também que leva a isso. E aí, então, busca aquelas companhias que nem estão no seu programa, mas ele acaba atraindo para ele, e aí ele envereda pela porta larga, né? É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, né? Coisa a que pouco se resigna. É o complemento da máxima. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Está muito fácil você pular um muro e cair, né? Cair ali numa vala do mal. Quando se achar transformada a estrada do bem, é sempre um caminho, né? Será a mais frequentada. Então, por enquanto, a estrada do bem, ela nos pede que a gente capine a estrada, tire né, erva daninha. Aquelas palavras, pois, devem entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro? Se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências, por que tantos entraves postos diante de seus passos? Esses entraves são os obstáculos, as dificuldades que nós temos que passar no caminho escolhido para nós, né? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Até porque, por isso, a porta da reencarnação, é difícil conseguir uma reencarnação. Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Ele está falando aqui daqueles que pensam que morreu, né, uma vida só, né? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a gente não coloca a reencarnação, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Realmente não são textos muito fáceis para a gente entender, né? Mas Então, quando... eu já vi esse texto, a gente já viu muita coisa, mas igual eu disse, toda vez que você revê, você tem uma visão diferente, né? Mas não é um texto fácil, né, Márcia? Não. Não é. É isso, porque essa porta estreita, com certeza, é você entrar na vida terrena.
tá? E ficar no caminho que foi traçado. Então, é tudo estreito, né? O perispírito tem que se miniaturizar, passar para entrar no útero, passar tudo estreito, tudo porta estreita. Então, é isso. Ok, meus queridos? Nós, hoje, estamos lendo o nosso livro dos médiuns, seria a nossa querida e maravilhosa Regina, mas já faz duas sexta-feiras que sou eu que estou fazendo. Então, nós vimos na sexta-feira passada sobre as reuniões das sociedades espíritas, né? Os tipos das reuniões, tal. E, enfim, né? Tivemos mais ou menos uma ideia. O livro dos médiuns ele é bom porque ele dá um pouco desse formato. Lembrando sempre que nós temos que contextualizar, né, o que Kardec está falando, porque nós ainda estamos lá, o espiritismo nascente, ainda não estava começando a organização em sociedades espíritas, em centros espíritas, né? Então, eram mais reuniões mesmo, como ele abre aqui, né? Falando da regularidade das reuniões, os tipos das reuniões, os horários, que tem que ser certinho, enfim. Aí ele vai agora nos dar algumas dicas a respeito do próprio centro espírita. Quando fala centro, significa como se fosse um centro de estudos, assim, um centro acadêmico. Interessante, né? Ficou uma ideia diferente de centro espírita. Parece que é centro de incorporação de espíritos. Mas tem centro universitário, centro não sei o quê. Então, a ideia primordial era essa. Das sociedades propriamente ditas. Então, é Kardec falando para nós, orientando. 334. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Então, aqueles grupos primitivos, né, quando eles começaram a se institucionalizar, né, se transformar em instituição, Kardec já chama atenção. E aconteceu uma dificuldade especial, além das normais, que é os laços existentes entre os seus membros. Será que existem esses laços, né? Frequentes sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades, resumi-los-emos aqui em algumas palavras. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, né? Ele aqui no Livro dos Médiuns, 1865, talvez, acho que não é isso. Não? 1857, Livro dos Espíritos, enfim, bem recente, né? Então, ele está falando assim, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência. Então, o Espiritismo ainda não era compreendido, e muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou uma sociedade. Então, como ele estava nascendo e as pessoas ainda não conheciam o que é o Espiritismo, não era muito fácil estabelecer vínculos entre as pessoas, porque conforme elas fossem conhecendo o Espiritismo, elas poderiam não desejar mais aquilo para elas poderiam ter compreensões diferentes, não é? Estudar o Espiritismo e não entender corretamente.
Então, ele diz associação ou sociedade. No Brasil, nós chamamos associação, né? Mas foi usado esse nome sociedade também por muito tempo. Então, uma associação, ela é o quê? Né? Ela é uma reunião de pessoas para fins não econômicos. Ou seja, uma reunião de pessoas sem objetivo de arrecadar dinheiro para si, né? Sem objetivo lucrativo. É isso que é associação. Sociedade, no Brasil, é uma reunião de pessoas com objetivo lucrativo, que é não lucrativo. Então, essa associação, como ela é finalidade religiosa, no caso, as pessoas têm que saber muito bem que religião é essa, né? Conhecer, para que não comece a haver conflito. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Então, quando os membros do grupo não percebem, isso até hoje, isso vale para qualquer época. Então, tem um grupo espírita que não consegue perceber o objetivo moral, compreender esse objetivo, né? E aplicar a si mesmo. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, então, pessoa que vem para a casa espírita, muitos vêm só em busca de cura. Muitos vêm com dúvidas, querendo resolver algum problema. Quando aquele problema é resolvido, ele sai, vai embora, né? Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir, porque as pessoas estão ali, muitos para se divertir. Naquele tempo ainda do Kardec, havia muito aquelas mesas girantes, aquelas reuniões espíritas folclóricas mesmo, né? Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. Então, uma associação ela não pode existir entre pessoas que não têm um elo bem forte de afinidade. O mesmo já não se dá com os primeiros. Porquanto, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Então, o objetivo moral, né? Tanto assim que, onde quer que eles se encontrem, né, se as pessoas estão reunidas com um objetivo moral, compreendendo isso e aplicando a si mesmo, né? Onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros, e a recíproca benevolência que entre todos reina exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade à pessoa que se ofende facilmente, do orgulho, que se irrita a menor contradição, do egoísmo, que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Então, o quanto nós vemos isso nos centros espíritas, né? Muito mesmo. E aqui, ainda o Kardec está vivo, é no começo ainda, ele já advertindo para esses cuidados. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos, e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só, né, se não fosse desse jeito, seria não só viável, mas também indissolúvel. O problema é que quando vem alguém e contraria a ideia do outro, né, lá vem o problema. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos não é fácil. Centro espírita, o que a gente mais vê é briga. De reunir crescido número de elementos homogêneos, desse ponto de vista, nos leva a dizer
que no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem entender antes a multiplicação de pequenos grupos. Olha, eu sempre falo dessa recomendação de Kardec. Pequenos grupos, do que a constituição de grandes aglomerações. Você vai no centro espírita, se ele é imenso, né, se ele é grande, você pode ter certeza que não tem unidade ali. Né? É diferente de uma obra social. O centro espírita é um núcleo, né? O centro espírita de trabalhadores espíritas. Então, se ele fica muito grande, começam os problemas. Né? Em São Paulo, tem um centro espírita que as pessoas usam esse cartão, assim, né, magnético, para passar numa cancela de tanta gente que vai. Então, como que você vai acolher a pessoa que chega, saber, né, quem está ali? O ideal é que quando o centro tivesse um certo tamanho, se criasse outro, né? Pequenos núcleos. E, enfim, né? Lá, então, aqui tem um centro espírita, Bezerra de Menezes, é o primeiro centro espírita de Porto Velho. Ele também está sempre cheio, sempre lotado. As pessoas vão lá, a grande maioria, assistir palestra, tomar passe e volta para casa. Muito parecido com a Igreja Católica. Vai assistir a missa, toma a hóstia, volta para casa. É difícil que elas consigam trabalhar no centro. O centro também não está antenado para isso. Então, tudo isso começa a acontecer, né? Porque grupos muito grandes. Em Belo Horizonte, eu fui no centro espírita, no centro ali, mais ou menos, centro, fui com meu filho. Maravilhoso centro, estudo muito bom, excelente, tudo. Mas imenso, gente, coisa. Então, eu falei para o meu filho, nossa, como que se consegue um trabalho aqui nesse centro espírita? Né? É difícil. É difícil de conseguir, porque está sempre tão cheio que as pessoas que dirigem o centro acham que está sempre tudo muito bom. Né? Está maravilhoso, mas acontece que quantas pessoas que chegam, igual nós chegamos, fomos embora, ninguém viu, ninguém sabe, né? Quem chegou, quem saiu. Tem ali um tanto assim que vai, que dá, mas... Né? Aliás, a maioria dos centros que eu fui, é meio assim. Então, gente, esses grupos, então, o ideal é que fossem pequenos grupos, né? Pequenos núcleos, esses grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família. Coitado, o Kardec fica pensando assim, olhando para essas coisas que ele fala, assim, tanto que ele queria que isso funcionasse, né? Quer dizer, trabalhar em sistema de rede. Eu devo dizer para vocês que eu passei essa minha encarnação inteirinha, porque eu sou espírita bem desde novinha, muito cedo entrei para o movimento espírita, e eu sempre lutei muito para trabalho em sistema de rede, mas cada um quer ter o seu negócio, sua coisinha. Essa coisa de você, né, quer ter o meu pobre, o meu não sei o quê, a minha sopa, o meu tal. A gente sempre conversava, gente, temos que olhar centro espírita, qual é a vocação dele, onde que ele está geograficamente colocado, qual que é o entorno. O entorno do centro vai dizer qual é a sua missão. Às vezes é um centro espírita, onde transita recurso, muito recurso financeiro. Então, às vezes está no centro da cidade,
Aí, como é que você vai fazer um trabalho social, por exemplo, com família carente no centro da cidade? Você tem que estabelecer uma rede com quem já está lá, quem já está fazendo, né? Mas cada um quer ter o seu trabalho, que tem que sair de dentro do seu centro, sua casa. E não é isso que o Kardec fala, cara. Ele está falando outra coisa. E não é isso que nós estamos vendo acontecer, sabe? Visitando, se é uma casa espírita visitando a outra. Permutando observações. Podem desde já formar esse núcleo, né? Da grande família espírita. Que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Esse é um dos textos mais belos. Aliás, esse final do Livro dos Médiuns, ele tem essas advertências, né? A questão 350, que é a última, eu acho fantástica. Mas essa questão do centro espírita, como nós estamos distantes desse sonho do Kardec, sabe? Como estamos distantes. Chega um trabalhador de um bairro no outro, já é uma dificuldade. Ninguém quer saber o que ele faz, nada, né? Então, eu sempre digo, se o centro espírita, como eu disse, está no centro da cidade, tem uma capacidade grande de arrecadação de recursos, de arrecadar bens, e tem um outro que está lá na periferia, aquele, a vocação dele é para distribuir, esse arrecada, esse distribui, né? É isso que o Kardec gostaria, mas é difícil, viu? Porque aí criaram-se tantas regras, assim. Ah, se você vem de uma outra casa, você tem que ficar não sei quanto tempo observando, prestando atenção, para você se ambientar para isso, porque falta amor nas pessoas. As pessoas estão sempre achando que quem chega está querendo tirar alguma coisa, tomar alguma coisa. E aí não permite que a pessoa cresça. Não é fácil. Eu digo isso com experiência de causa. Não estou falando porque eu acho que é minha opinião. É porque eu tenho vivido isso no Brasil inteiro, sabe? Mas tem lugares que é mais complicado. As sociedades espíritas, nossa, eles são tão ciosos de si mesmos, sabe? Eles se acham tão poderosos, tão que aquelas ideias são tão, enfim, né, especiais. E ele fala mesmo, as dificuldades especiais é aquela que vem dos dificuldade de estabelecer laço, né? Fala, Malvina. Eu sei bem do que você está falando, viu, Márcia? Oh, meu Deus, é desse jeito. E quando tem um que fica grande, ele não dá nenhuma palestra lá no pequeno. Não. Ele fica tão poderoso lá na dele que ele... Olha, eu olho essas coisas assim, eu não consigo nem entender isso daí. E eu fico vendo Kardec, gente. Me dá uma dor no meu coração, porque eu estou vendo aqui... Não, como você está falando aí, Márcia, de núcleo pequeno, eu sempre vi ali o Bezerra, aquele centro, tanta dificuldade, ali o pessoal vem, rouba, carrega tudo, mas ali era tão bonito, ali já foi tão lindo os trabalhos, era tão gostoso. Hoje está muito diferente. E eles estão querendo fazer reforma para começar a fazer um trabalho, sabe? Eu acho que esse ano nem pensa de começar nada lá ainda. Aí eu fico assim, falo, oh, meu Deus, tão bacana que já foi. Pois é, quantas vezes eu fui lá, né? Pois é. Tão simplesinho, eu gosto de assim, quando é Eu simplesinho. também, uai, as pessoas vêm com mais facilidade.
não é? O Chico Xavier, ele não gostava quando o centro espírita começava a ficar muito... O centro espírita mesmo, né? Assim, aquele núcleozinho. Quando ele começa a ficar muito cheio de 9 horas, sabe? Ele dizia que ele não gostava. Porque aí sabe o que acontece? O Joana mesmo, nosso, né? O Joana tá tudo muito arrumado, não pode deixar lá, como é que fala? As compras para distribuir cesta, não pode deixar roupa que o pessoal doa, porque senão vai sujar. Então é assim, leva lá para o Bezerra, o povo rouba. Até agora eu não sei, tá? Eu já conversei com várias pessoas lá, mas a opinião é totalmente diferente. Aí eu preferi não me envolver mais nesse lado, porque ninguém nunca me ouviu. É. Então, deixa para lá, né? Vamos trabalhando, né? Vamos fazendo a nossa parte. A hora que tiver qualquer coisa que você possa, aí você vai lá e faz a sua parte. É. O Joana tá belíssima, né? Todo arrumado. Tá, lindo. só não tem gente lá para ir lá. Ai, ai. Mas O dia que vem uma pessoa de fora, elas ligam, lá vai gente que não é espírita e tudo, vai todo mundo, sabe? Mas no normal mesmo, eu não estou indo, mas eu pergunto sempre. É porque não tem espaço para o pobre, amigo. Não tem, exatamente. Por Entendeu? isso que precisa de mais simplicidade. A nossa casa aqui no bairro São Francisco é lotada quando a gente abre. Mas é lotada de quê? De pobre, de criança. Vê as fotos, né? Exatamente. Mas tudo, gente. No centro chique, a criança não pode gritar, nem chorar, nem correr. Ah, então. Aí é isso. Você tem que falar a linguagem deles, não pode ficar aquela coisa rebuscada, né? Exatamente. Então, aí o centro espírita fica sempre falando para aquele grupo, para trabalhador, né? Eu acho que para trabalhador já está bom, reunião online. Vamos abrir agora, né? De estudo. Também acho. Vamos abrir para os filhos do Calvário, sabe? Centro espírita que não atende o filho do Calvário. Eu vejo, assim, aquelas reuniões... Estamos falando porque o tema é esse, né? Sociedade espírita. Aquelas reuniões que são sempre as mesmas pessoas e elas estão sempre com os mesmos problemas, elas estão sempre falando as mesmas coisas, entendeu? Mas você não vê ninguém falando assim. Fica tão cansativo, que acaba pondo pessoa para palestrar, pessoas que não têm experiência, as pessoas não estão a fim de fazer. E eu acho assim que um centro espírita, então, se vai continuar funcionando 2, 3 vezes por semana, tem que ter as pessoas fixas que vai fazer o trabalho. Se não tem, né, paciência, faz um outro tipo de trabalho. Nós não podemos nos afastar dos filhos do Calvário, entende? Eu também gosto mais desse tipo aí. Por isso que eu digo, no centro espírita, que é no centro da cidade, ele vai atender a classe média, né? Isso aí mais ou menos vai atender. Só que ele tem que estar num sistema de rede com outro centro espírita que faça o trabalho com os filhos do Calvário, entendeu? Ele tem que estar alimentando um outro centro espírita. Eles falam que faz esse trabalho, mas esse trabalho não é feito. Quando esse daqui ajuda o de lá, eu escuto sempre essa história. Mas eu falo, meu Deus, de onde está vindo essa ajuda? Pois é, gente, vamos pensar, né? Vamos pensar. Tem um centro espírita aqui, velho, quando ele nasceu, né? Eu era ainda presidente da federação, 1000 anos atrás, eu que ajudei eles a fazerem um estatuto, tudo. Então, era um centro que ficava numa periferia e atendia a população bem pobre mesmo, pessoas alcoolizadas, assim, e era um centro de madeira. Eu ia muito lá da palestra e tudo, né? E aí, então,
era característica do centro, atender aquele tipo de pessoa, sabe? Eu Pessoa daquele sei. tipo lá. Então, a gente ia dar palestra para eles, na linguagem deles e tal, e fala. Exato. Aí, o que começou a acontecer? Mas isso faz 30 anos atrás. Aí, a cidade foi crescendo, a classe média foi chegando, tomando conta do centro. Aí, aqueles que eram os alcoólicos, os pobres, que cheiravam mal, esses aí foram sendo... As pessoas começaram a empurrar, né? Hoje eles são atendidos em um dia da semana, lá específico, né? Então, eu sempre... É um exemplo que eu tenho. Eu falo assim, olha, que dó, né? Porque o centro foi feito para os pobres, e agora os ricos tomaram conta. Eu E sinto isso mesmo. Eu também sinto isso, que é assim mesmo que acontece. né? Os ricos tomaram conta e eles não querem assim, uma pessoa alcoolizada do lado de jeito e maneira de suficiência. Né? Tem medo, né? Porque você vê, vai aquelas pessoas assim, vai de chinelo, vai com a roupinha, né? Vai assim, mas eles ficam felizes se alguém conversa com eles, né? Se dá uma ideia ali, as mulheres, os homens, todo mundo, as crianças gostam de ser agradadas, Pois é. mas É isso, queridos. Vamos... Oi, Ivone. Pois é, eu estou ouvindo vocês duas conversarem. É uma verdade, né? Eu fiquei em Belo mesmo que a Horizonte gente 20 não aceite anos. muito, mas É, não aceita, né? E alcoolizado. O que mais chega aqui no Centro Espírita, aqui em Três Marias, no Grupo Fraterno Rádio Sol, Uhum. esses quadros. Graças a Deus, tem umas quatro, uns 4 espíritos lá que reconhecem e aceitam e têm uma condição do diálogo com eles, né? Uhum. Porque, na verdade, alcoolizado na rua, ele bebe para enfrentar a dureza e até mesmo combater a fome, né? Existe essa questão. Então, a condição psicológica dele, a condição do desamparo, é um centro espírita, se ele não acolher, não amparar uma pessoa um espírito nessa condição, ele não tem condições de manter as portas abertas mesmo. Aí, a elite, né? O elitismo da casa espírita está muito escancarado. Tá. Né? E o que ocorre? O centro espírita, ele não se prepara para atender esse tipo de público, porque isso aí precisa de um preparo dos trabalhadores, não é qualquer pessoa que realmente tem e tal. Mas enquanto o centro espírita ficar ali, num psicologismo que eu chamo, sabe? Uma psicologia materialista, que é o que está tomando conta das reuniões, né? Ali falando, ali tal, não, porque isso, porque aquilo, porque ontem, porque não sei o quê. Então, ao invés de buscar aprender a trabalhar com o Cristo, né? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Quem que eu vou atender? Ah, eu estou todo adoecido hoje com febre, mas como é que eu faço? Como é que atende um alcoólico? Para onde que eu encaminho? Não é? De que forma nós fazemos, por exemplo, alguém senta para falar assim, se entrar uma pessoa alcoolizada, como que nós vamos fazer? Já ter ponte ao futuro. Mas esse tipo de preocupação é muito raro você encontrar, né? Não tem. E aí, é isso que acontece. E essa coisa, Márcia, é assim: se você tiver muito amor para fazer o trabalho, você consegue, né? Exato, você tem que ter isso, a mão de obra do amor, que o doutor Bezerra sempre falava, né? E estar preparado também, né? Você tem que se preparar, você tem que estudar como fazer isso, né? Se preparar, senão também você não consegue. Então, aí o centro espírita, ele tem que ter essa preocupação. Não pode pegar o trabalho social e botar na mão de qualquer um e o dirigente larga lá para dizer que tem, né? Não, é uma coisa que tem que ser avaliada, reavaliada, olhada com carinho, com cuidado, né? Mas, gente, nós ultrapassamos o nosso horário, eu pensei que hoje
A gente nem ia chegar até o final. Foi ótimo. Né? Falamos, hein? Nós falamos até. Exato. Mas foi bom. O tema era sociedade espírita, uai, falamos. Tadinho do Kardec. Quase, toda vez que eu leio isso, eu quase choro de dó dele. Bom, eu vou pedir agora, então, para a Ivone, né, fazer nossa oração. Somos tão poucos. Somos esse núcleo aqui que ele falou, pequenininho. Você faz oração, Ivone? Eu agradeço, faço sim, claro. É um núcleo pequeno, Márcia, mas não. É um núcleo pequeno e com uma boa intenção no coração, né? Um núcleo pequeno, mas com a necessidade do trabalho, respeito ao próximo, ao desamparado, ao flagelado, né, pela sociedade, muitas vezes, né? Pelas escolhas também, e pelas escolhas do outro, se você não acolher, se você não amparar, né, a gente não está fazendo nosso trabalho. Fechar os nossos olhos, levar o pensamento ao Mestre, ao Divino Mestre Jesus, a Kardec, por expor a sua espiritualidade, o seu amor, o seu objetivo de amar, e o objetivo de Jesus, de ensinar a todos a amar também. Agradeço, Senhor, pela porta estreita que nos faz refletir, pela porta estreita que nos faz buscar o Evangelho, e que seja pela porta estreita, Pai, se a necessidade for do Espírito, que seja a porta estreita, que traga para diante do Evangelho, para junto do Pai, para ser amparado, acolhido e revelado a verdadeira obra do Cristo, que é amar incondicionalmente. Obrigado pelo dia, pelo sol, pela alegria, pela companhia. Obrigado pelos filhos que nos são empréstimos divinos. Amparai e acolhei todos os filhos, todos os pais e mães. Aqueles ao relento. E acolha, Senhor Jesus, a nossa companheira Vilma, a minha colega de classe, Francine, desencarnou. E acolha, Senhor Jesus, aqueles espíritos do submarino, naquela condição, que os revista, que os acolha. Obrigado, Jesus, pelo Padre Júlio Lancelotti, que incondicionalmente tem acolhido, amparado e buscado o direito daquele jogado na calçada, por aquele Jesus que está na calçada abandonado. Obrigado por Márcia, Malvina, Eliseu. Obrigado, Jesus. Obrigado pela noite. Obrigado pela oportunidade do descanso. Obrigado pela noite que me faz descansar. Obrigado pela coragem, pelo alimento espiritual e pelos amigos. Obrigado pela vida. Esteja sempre conosco, agora, sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças. Um beijo a você. Desculpa, eu acho que eu entrei muito na intimidade aqui. Não, foi tão lindo. Estava tão emocionante tua Estava prece. emocionante, isso que eu ia falar, Nossa, tinha emoção. tocou o nosso coração. Tinha Verdade. magnetismo. É. Sempre digo. Então tá, gente. Então Beijo, até amanhã. boa noite, meus amores. Até amanhã. abençoe. Amanhã eu tô de novo. Nossa, também. Eu agora direto. Beijo, gente. Fique com Deus. Beijo, boa noite. Boa noite.